Há 5 passos que qualquer empresário moderno, gestor ou responsável por gerir pessoas, utiliza um bocadinho mais, um bocadinho menos, para orientar o trabalho de outros, o seu trabalho, e melhorar a eficiência dos negócios. Primeira coisa, planeamento, que na prática é substituir os métodos empíricos e improvisados por métodos científicos e testados. Hoje, qualquer marca com presença digital tem uma noção mínima que há dados, muitos dados, para aprimorar o negócio. Segundo passo, formação e selecionar as pessoas com melhores aptidões para o cargo. Terceiro, supervisionar se o trabalho está a ser bem executado, conforme estabelecido, de acordo com os indicadores de performance da empresa e respectivas métricas. Quarto, garantir que a execução é bem feita e que todas as coisas que foram idealizadas para cumprir os prazos, por exemplo, são cumpridas. E por último, o quinto, que é a singularização de funções, ou seja, distribuímos jogo, atribuímos tarefas e garantir que aquilo que foi idealizado fazer, aquela etapa do processo, fica bem feita. Ora bem, foi um senhor chamado Frederick Taylor que definiu algumas destas máximas pelas quais qualquer organização deve orientar-se para melhorar a sua eficiência. Taylor baseou-se na decomposição de qualquer processo de produção, nos mais pequenos elementos, na calendarização de cada um deles e na avaliação da sua importância e complexidade. E depois idealizou a remontagem do processo, de cima para baixo, com foco na maximização da eficiência. Ora, Taylor é considerado o pioneiro em criar processos que sistematizam a disciplina científica da administração de empresas. Ora, alguns dos princípios orientadores são usados ainda hoje e muitos outros, são desconsiderados porque há um revés também no Taylorismo, mas nós já lá vamos. Algumas das soluções do Taylor propostas eram tão simples como mudar as ferramentas e o equipamento onde estavam armazenados para outro sítio, para uma outra bancada de trabalho, para eliminar pequenos movimentos desnecessários. Curiosamente, também é importante perceber que havia outras funções mais abrangentes que envolviam a reorganização total de um processo de produção ou o redesenho da fábrica. Um filme, não sei se vocês já viram, que é o The Founder, que conta a história da ascensão da McDonald's. Há várias cenas do filme que mostram precisamente essa preocupação de gestores da otimização do espaço, do tempo, dos processos bem feitos de cada elemento, nomeadamente quando depois o modelo assumiu um formato de franchising. Ora, os japoneses pegaram nas ideias de Taylor, deram um refogado ali na informação e recriaram este conceito chamado Kaizen, que no fundo é uma aplicação do Taylorismo focada na melhoria dos resultados, na excelência operacional e no crescimento. Os resultados alcançados com a aplicação dessa técnica, bem como a subsequente popularidade da guerra ao desperdício, fariam os princípios da administração científica continuarem a desfrutar do interesse dos empresários. No caso do Kaizen, refere-se nomeadamente à filosofia ou às práticas que incidem sobre a melhoria contínua, sejam elas grandes, sejam elas pequenas. Bom, voltemos ao Taylor, que referia que só através da padronização dos métodos, da adoção dos melhores implementos e condições de trabalho, cooperação, é que o trabalho mais rápido pode ser assegurado. E isto ele explicou num livrinho de 1911 chamado Os Princípios da Administração Científica. Hoje em dia nós temos manuais de marca, scripts de venda, checklists, processos escritos com o passo a passo, e isso teve muito a base do passado. Com esse livro sobre a administração científica, Taylor propõe que administrar uma empresa deve ser tido como uma ciência. A ideia principal do livro é a racionalização do trabalho, que envolve a divisão de funções dos trabalhadores. O Taylorismo, como veio a ser chamado, foi adotado em muitos locais de trabalho, mas nunca foi tão famoso, como muitos de vocês sabem, na empresa Ford Motor Company e no desenvolvimento de um novo processo de produção do então icónico modelo T Ford. O carro, ok? O resultado da colaboração entre Ford e Taylor foi a transformação do veículo motorizado privado de luxo, e também era ostentoso, num símbolo de sucesso para o cidadão comum, acessível e muito prático. Em vez de termos equipas de mecânicos altamente qualificados a montar os veículos desde o princípio até ao fim, por exemplo, no caso do chassis, o veículo
foi montada ali uma linha específica de produção, ao longo do qual encontravam-se equipas de trabalhadores já preparados, que apenas desempenhavam uma tarefa muito simples. E isso permitiu o quê? Permitiu reduzir o tempo de produção do único modelo T-Ford de 12 horas para 90 minutos. E com isso ajustou também o preço de $820, na altura para $575. Preços da altura. Portanto, quando se fala em taylorismo, fica-se com a ideia de que o conceito só se aplica ao chão de fábrica. Aliás, muito disto foi ensinado na escola. Porque é antigo e se calhar já não tem realidade aos dias de hoje. Mas não é verdade, porque Taylor teve uma gestão científica que ajudou a lançar os fundamentos da gestão, por exemplo, dos recursos humanos, como uma função empresarial. Ele acreditava firmemente que precisava de encontrar a pessoa certa para o trabalho certo. Ora, Taylor considerava que a razão pela qual a maioria das pessoas aceitava os empregos e ia trabalhar era fundamentalmente pelas recompensas financeiras e pelos produtos que podiam comprar com esse dinheiro, que se aplica aos dias de hoje. Insistiu que os trabalhadores deviam ser incentivados, tirando alguns lucros gerados pela empresa, com a distribuição desse dinheiro para alargar os pacotes salariais ou então algum tempo livre para o trabalhador, coisas que também acontecem até aos dias de hoje. Diz que Taylor concebeu alguém com uma imagem limitada, uma paciência sem limites e com vontade de cumprir obedientemente as mesmas tarefas competitivas dia após dia. Ora, Taylor teve de facto muitos críticos e uma das observações que eu fiz foi aquela. Um dos críticos mais ferozes foi Samuel Gompers, o presidente fundador da Federação Americana do Trabalho. O problema com o taylorismo, tal como ele o via, não era o lucro que gerava para os donos das fábricas, mas o facto de roubar aos trabalhadores o direito de encontrar significado e satisfação para aquilo que faziam. Porque o modelo de taylorismo ignora as necessidades dos trabalhadores e o contexto social onde eles se inserem. Taylor não estava propriamente interessado no avanço tecnológico, estava um bocadinho mais preocupado em controlar ali o trabalho. O modelo de Taylor aplicado ali no conceito do operário, do chão de fábrica, era tratado como uma engrenagem no sistema, um passivo e desencorajado de tomar iniciativas. Taylor acreditava que o trabalhador devia apenas aprender a executar uma função, não podia perder tempo a analisar o seu trabalho. O modelo de administração científica tem muitas vantagens, mas também tem problemas, por isso não deixe de os identificar. Mas a realidade é que o taylorismo devidamente adaptado levou a muitos estudos, como a minimização da fadiga do estudioso Frank Filbert, Eric Gantt, que inventou um modelo gráfico para acompanhar os fluxos produtivos, que ainda hoje se chama Gantt, que é a técnica mais importante de planeamento e controle de projetos, depois surgiram outras, o Scrum, etc. Seja o modelo de Taylor, de Kaizen ou outro modelo científico de administração de empresas, adapta à sua realidade, ao seu contexto, um sistema de organização. Lembre-se que uma empresa precisa de processos e qualquer empresário ou gestor sabe que precisa de rentabilidade, previsibilidade e, mais tarde ou mais cedo, de escalar.